Bom, vocês viram que a mídia está na berlinda, né? Agora os meus maiores opositores foram embora. Eu não poderia aqui fazer uma defesa, pelo menos, da mídia. Mas, antes de qualquer coisa, muito obrigado. Em nome de Wilma, quero fazer aqui meus cumprimentos a todo mundo. Fazer uma correção, na hora que me apresentaram, eu não estou mais na Globo FM. Depois de 20 anos de Globo FM, eu saí, estou fazendo agora a Rádio CBN, que é a nova aposta da Rede Bahia, junto com a TV Bahia, que é uma rádio jornalística, está todo mundo aí convidado a ouvir também, para aumentar o direito da rádio que está começando agora. Ó, vocês podem ter percebido aí que a gente tem um grande desafio, eu falo porque eu renovo esse desafio diariamente, que é de trabalhar com profissionalismo nessa área que é alvo de tantas críticas, né? Quando se fala em sensacionalismo, principalmente, o jornalismo fica na berlinda, porque ele mostra um lado que, em tese, não é um lado que respeita as condições mínimas da ética, né? Da relação com as pessoas. Eu acho que quando a gente fala de jornalismo, a gente fala de pessoas, a gente fala de ser humano. Quanto mais a gente entende o ser humano, eu acho que mais fácil fica para transitar nessa área do jornalismo. Eu estava vendo aquelas fotos ali, por sinal, ficaram mesmo ali numa exposição muito legal, pensando até que ponto a gente expõe publicamente uma imagem como aquela, ou não. Esse, para mim, é o grande desafio do profissional de comunicação. Eu estou nessa área já há um bom tempo e todo dia a gente se renova nessa questão. O que eu vou divulgar? O que vai se tornar público? E como é que eu vou divulgar aquela informação? Então, em primeiro lugar, eu acho interessante a gente separar duas coisas. Existe aquela notícia que a gente chama de factual. O que é a notícia factual? Aquilo que acontece. Aquilo que não estava previsto. Não é? Essa semana, por exemplo, teve um acidente ali perto de Lamarão, na região de Feira de Santana. 2 carros se bateram, morreram 5 pessoas. Um repórter lá da TV Bahia, que é de Serrinha, por acaso estava passando lá pela região, aí ele chegou a pegar ainda as vítimas lá, pedaços de corpos espalhados pelas estradas, os carros arrebentados. Ele fez umas imagens com a câmera dele, nada profissional, chegou lá na redação, olha, eu tenho aqui umas imagens que foram feitas lá, mas olha que tem pedaços de corpo aqui, olha só, é uma cabeça que está aqui. Foi uma coisa trágica. Aí a gente se pergunta, eu vou deixar de noticiar esse acidente? Não vou. Mas como é que eu vou noticiar esse acidente? Se eu opto por mostrar os pedaços de corpos ali, eu vou estar fazendo sensacionalismo. Não é verdade? Mas se mesmo assim eu resolver mostrar as imagens que foram feitas por esse colega nosso, e que foi um dos primeiros a chegar no local, e acho importante divulgar, eu posso ter o cuidado de colocar um mosaico ali nas imagens dos corpos, para não tornar a coisa mais trágica do que é. Mas eu vou deixar de noticiar? Não vou deixar de noticiar. A gente teve recentemente aquele caso do menino das agulhas, não é? Por coincidência, quando eu estive no começo da tarde, eu faço contato com todas as praças da Rede Bahia, lá, são as televisões do interior do estado, e a TV Oeste estava com essa notícia. Nossa, tem uma caso de um menino cheio de agulha no corpo, e não sei o quê, a polícia está investigando ainda, ninguém sabe que história foi essa, e tal. Aí, pô, no primeiro momento, você acha, putz, eu vou noticiar uma coisa dessa, né? Um menino com mais de 20 agulhas. Mas escuta, isso foi uma coisa comprovada? Não tem radiografia que mostra lá as agulhas enfiadas no menino e tudo mais e tal. Tá. Aí a gente discute em relação, vamos colocar isso no ar,
Mas como é que a gente vai colocar isso no ar? Eu estou apresentando esses exemplos para ilustrar que esse desafio é para o resto da vida. Porque não sejamos ingênuos, tá? Eu vi aqui muitas críticas em relação à mídia, busca audiência, e num tom muito genérico, sabe? Eu acho que a gente não tem que generalizar. Esse é um dos primeiros cuidados que o jornalista tem que ter quando está lidando com a notícia. É não generalizar. É enxergar a coisa como de fato acontece. E é claro que a gente busca audiência. Eu acho que um impresso, uma rádio, uma televisão, é uma atividade econômica como outra qualquer. Sabe? Como outra qualquer, que busca lucro, que busca audiência, que busca estar em evidência. Agora, existe uma diferença. Isso a gente tem que ter essa consciência. A nossa matéria-prima não é a mesma matéria-prima do padeiro, que busca ali com a farinha, com açúcar, fazer os bolos dele lá e tal. A gente lida com informação e que 99% das vezes refere-se a pessoas. Pessoas. Então, a gente tem que redobrar o nosso cuidado. A gente tem que, e interessante, tantas críticas aqui, eu respeito muito, que foram feitas até agora, só no finalzinho dessa conversa alguém citou o código de ética. Eu acho, inclusive, que é uma das primeiras coisas que estudantes de jornalismo devem aprender na faculdade. Sabe? É a discussão da ética. O que é a ética? É o direito que eu tenho de falar desse menino das agulhas, mas com o máximo de cuidado possível para que a família dele, que já deve estar sofrendo com essa história, não sofra mais. Que eu respeite o direito da criança de não se expor numa situação tão constrangedora como essa, sabe? De ouvir não só dois lados da notícia, mas os 10 lados que a notícia pode ter. Porque é muito simplista achar que toda notícia só tem dois lados. Tem dois lados. Tem muito mais que dois lados. A mesma notícia é dita por cada um de vocês de uma forma diferente. A gente na faculdade aprende que esse nosso próprio encontro aqui, ele pode virar uma notícia, não é? Os estudantes de jornalismo e publicidade da faculdade da cidade, primeiro semestre, resolveram fazer um seminário onde vamos discutir o Império do Grotesco, participaram do encontro do fulano, do Beltrano e tal. O primeiro encontro, o primeiro tema foi esse assensado, o primeiro falou foi esse, depois foi aberta, você descreve o fato. Você começa a descrever o que aconteceu. Mas se pede para outra pessoa retratar o mesmo fato, ela vai ter uma outra visão. Ela vai priorizar, não, eu não quero, eu não vou colocar na minha matéria a opinião dele, eu vou preferir a opinião dela, sabe? Eu não quero começar dizendo que os estudantes resolveram fazer um encontro hoje à noite. Não, a faculdade da cidade abriu espaço, ou seja, a forma como você trata a notícia vai variar sempre conforme o ponto de vista de cada um. Tem um livro do Zé Ângelo Gaiasta, até que morreu recentemente, morreu tem umas 2 semanas, um psicanalista paulista, chamado Tratado Geral sobre a Fofoca. É um livro fantástico. É um tratado mesmo, um estudo sério que ele faz sobre a fofoca, e um dos capítulos do livro é sobre a imprensa. E ele diz que o jornalista é o fofoqueiro oficial. Com todo conhecimento de causa dele, sabe? Ele conclui mesmo, e ele está certo. Porque o que a gente faz? A gente pega todas as informações, sabe, à nossa disposição, constrói uma história, procura ser fiel ao que aconteceu e torna público. Então, o que é a fofoca? No sentido simplista mesmo da palavra. É com base em uma informação, eu transformar uma história. Né? Às vezes eu nem tenho todas as informações disponíveis, mas o suficiente para eu construir uma história e passar adiante. O jornalista, ele, de certa forma, faz isso o tempo todo. Né? Porque, na verdade, o que a gente lê no jornal, o que a gente assiste na televisão,
o que a gente ouve no rádio é um lado da notícia.